Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e hoje nós estamos iniciando uma nova playlist em nosso canal Socialismo e Movimento Operário. Vem com a gente! Bom, antes de começar, eu já vou pedir para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo nas redes sociais, porque quando você compartilha essa base de conhecimento do canal Histórias São Humanas, você está ajudando a gente a crescer. Então, colabora aí, que vai ajudar demais da conta a gente aqui no nosso trabalho. Então, vamos começar a nossa nova playlist Socialismo e Movimento Operário. Temos muitos temas a serem tratados aqui nessa aula, nesse grande tema. Eu vou falar aqui de alguns temas que serão tratados nas próximas aulas. Nós vamos trabalhar hoje com o contexto histórico do movimento operário. Posteriormente, nós vamos trabalhar com o socialismo utópico, o socialismo científico, alguns conceitos importantes do marxismo, como, por exemplo, materialismo histórico, luta de classes e mais-valia. Vamos trabalhar com as diferenças entre socialismo, anarquismo e comunismo. Vamos trabalhar também com a Comuna de Paris e com o socialismo cristão. Então, acompanhe o nosso trabalho porque essa playlist está começando agora. Bom, depois dessa breve introdução, vamos trabalhar com o contexto histórico em que surgiu, em que se desenvolveu o socialismo e o movimento operário. Bom, nós estamos no século XIX, o movimento socialista surge no século XIX e nós temos uma série de problemas para serem resolvidos. Problemas que foram trazidos, problemas que surgiram devido à Revolução Industrial. A Revolução Industrial modificou de forma radical as relações de trabalho, as relações econômicas e igualmente as relações sociais. Eu vou trazer aqui agora uma frase do Alexis de Tocqueville, uma frase que, inclusive, está na abertura do capítulo 2, A Revolução Industrial, no livro A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Olha o que diz Alexis de Tocqueville. Abre aspas. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Desse esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais complexo desenvolvimento, a sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Vamos comentar essa citação de Alexis de Tocqueville. O mundo da Revolução Industrial é um mundo que trouxe riqueza, obviamente, para os donos do capital, para os donos das fazendas, para os donos das máquinas. Uma riqueza sem precedentes que foi produzida no mundo na segunda metade do século XVIII e principalmente ao longo do século XIX. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, essa riqueza não foi adequadamente distribuída. Muito pelo contrário. O mundo do século XVIII e principalmente do século XIX é um mundo de profunda desigualdade social, de extrema exploração sobre os trabalhadores. Então, o movimento operário do qual estamos falando aqui trata exatamente desse elemento, da mão de obra, das condições penosas, das condições degradantes a que a mão de obra foi submetida ao longo do século XIX. Nós estamos falando de péssimas condições de trabalho. Quando eu digo péssimas condições de trabalho, eu estou falando, por exemplo, de jornadas de trabalho dentro de um galpão, do lado de um forno escaldante que chegava a 10, 12, 14, 16 horas por dia. E em um contexto como esse, os acidentes eram comuns. Os trabalhadores ficavam mutilados, por vezes perdiam um dedinho, outras vezes perdiam a mão, perdiam o braço, a perna e, em muitos casos, perdiam a vida. Os rigores e a disciplina dentro de uma fábrica pouco se diferenciavam das relações entre senhor e escravo.
Diante de uma disciplina tão severa, os homens não aceitavam as ordens de seus capatazes. E essa indisciplina, essa falta de respeito à hierarquia, fez com que muitos desses homens, muitos desses operários, abandonassem o trabalho. E a opção escolhida pelo capataz e pelo dono da fábrica, o dono da indústria, era contratar mulheres e crianças. Tem um trecho aqui no livro do Eric Hobsbawm que eu quero apresentar para vocês. Vamos lá, abre aspas. Nas fábricas onde a disciplina do operariado era mais urgente, descobriu-se que era mais conveniente empregar dóceis e baratas mulheres e crianças. De todos os trabalhadores nos engenhos de algodão ingleses entre 1834 e 1847, cerca de um quarto eram homens adultos. Mais da metade era de mulheres e meninas e o restante de rapazes abaixo de 18 anos. Ora, eles escolhiam mulheres, crianças, rapazes, porque eles eram mais fáceis de serem controlados e de serem submetidos aos rigores do trabalho dentro da indústria, obviamente com os mesmos riscos, com os mesmos perigos e com a mesma exploração que eles faziam com os homens adultos. A urbanização era precária. As cidades industriais, ou melhor dizendo, as habitações dos operários do lado das cidades industriais tinham uma urbanização precária. Não havia coleta de lixo, não havia rede de esgoto, não havia água tratada e dessa forma as doenças se disseminaram com uma grande intensidade. E era comum ver algumas narrações do século XIX, em que uma mesma família vivia em um único cômodo, onde eles dormiam, se alimentavam, o marido e a mulher mantinham as suas relações sexuais, os filhos dormindo em um canto. Enfim, uma total falta de higiene, uma grande precariedade nas relações íntimas, nas relações familiares e nas relações sociais de uma forma geral. E um ponto que chama muita atenção, nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas da Revolução Industrial, uma total ausência de legislação trabalhista. Não havia nada, absolutamente nada para proteger um trabalhador. Então, se você fosse um trabalhador da indústria ou da agricultura no século XIX, obviamente você precisaria da sua saúde e de força física para desenvolver o seu trabalho. Quando você estivesse idoso e não tivesse mais condições de trabalhar, você teria que contar com a ajuda, com o auxílio de alguém, a menos que você tivesse feito uma poupança, porque não existia aposentadoria. Não existia seguro-desemprego, não havia licença maternidade. Uma mulher operária que estivesse grávida, num dia ela dava à luz ao seu filho e no dia seguinte ela deveria estar trabalhando. Caso contrário, ela perderia o seu emprego. Como eu falei, não existia seguro-desemprego, previdência social, não havia 13º salários, não existia legislação, uma legislação que protegesse o trabalhador. Enfim, o trabalhador no campo e na cidade estava entregue à sua própria sorte. Foi nesse contexto de todos esses problemas e de toda essa exploração que surgiu o socialismo e o movimento operário. Porque não houve nenhuma ação por parte das elites industriais e agrícolas para melhorar as condições do trabalhador, seja com um melhor salário, fosse com uma assistência médica, com cidades urbanizadas, enfim, por parte dos donos do capital, na indústria e nas grandes fazendas, não houve qualquer preocupação para melhorar de forma significativa, de forma efetiva, a vida desses trabalhadores. É nesse contexto que vão surgir o socialismo utópico e, posteriormente, o socialismo científico. E aí o movimento operário ganha um outro ritmo, uma outra conotação que repercute no mundo até os dias de hoje.